Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série As Obras da Carne, e no vídeo de hoje vamos falar sobre inimizade, a sexta obra da carne listada em Gálatas capítulo 5. Se você assiste esse vídeo no YouTube, se inscreva nesse botãozinho de se inscrever, deixe o seu joinha, e se você assiste no Facebook, deixe o seu íconezinho do coração aí, escreva nos comentários o que você achou desse conteúdo. Me siga no Instagram que diariamente eu tenho uma mensagem para abençoar você. Inimizade é a sexta obra da carne listada em Gálatas capítulo 5. Mas o que é inimizade? Para início de conversa, na Bíblia, inimizade, nesse sentido de Gálatas 5, não é o antônimo de amizade. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você não pode ser inimigo de alguém. A palavra usada por Paulo para descrever inimizade é ektra. Ektra é uma palavra grega que traz a ideia de um rompimento de um relacionamento em que uma das partes sente ódio e planeja fazer alguma coisa para prejudicar a outra pessoa. E de onde surge a inimizade na história do universo? Quando o anjo de luz decide se revoltar contra Deus e a partir daí se torna o arqui-inimigo de Deus, o maior inimigo de Deus. Então, Satanás é o originador de toda a inimizade que existe no universo. Porém, a inimizade tem algumas vertentes muito interessantes que vamos conferir no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, existe a inimizade contra Deus, existe inimizade entre homens, inimizade política, inimizade ideológica. Mas o que causa a inimizade? O que leva alguém a se tornar inimigo de outro? Há pelo menos dois fatores que contribuem para que uma inimizade nasça. O primeiro fator é o fator da inveja. Quando você não tem aquilo que você precisa, mas vê alguém tendo aquilo que você gostaria de ter, normalmente é um terreno fértil para que a inimizade nasça ali. Você começa a ver aquela pessoa que prospera mais do que você como seu concorrente. A segunda causa é a causa da vingança. De repente alguém feriu uma outra pessoa e esse rompimento, essa agressão, às vezes até física, gera uma inimizade que provoca no agredido o desejo pela vingança. Agora, como o Antigo Testamento lidava com a inimizade? Êxodo capítulo 23, versículos 4 e 5, os israelitas eram orientados a serem generosos com os inimigos. Se, por exemplo, eles vissem um boi ou um jumento do inimigo deles desgarrados, fora do bando, era dever deles trazer esse animal para o aprisco, para os outros animais. Provérbios 25, 21, o próprio Antigo Testamento já orientava a ser também solidário, generoso com os inimigos. Existe a inimizade contra Deus. Satanás, não se dando por satisfeito em se tornar inimigo de Deus, gerou no coração do ser humano esse desejo de se tornar um concorrente de Deus, ou como se fosse o igual a Deus em poder, em glória, em conhecimento. Dessa forma, Satanás conseguiu plantar no coração do homem esse sentimento de inimizade contra Deus que se tornou concreto a partir do momento em que o homem pecou. Não se dando por satisfeito em ter tornado o homem em inimigo de Deus, Satanás agora começa a lançar inimizade entre pessoas. No primeiro momento, ele se torna inimigo de Deus. No segundo momento, ele faz os homens se tornarem inimigo de Deus. E no terceiro momento, ele faz os homens tornarem-se inimigos de si mesmos. É isso que nós vemos, por exemplo, em Gênesis 4:8, Caim matando Abel, a inimizade surgindo dentro de um contexto familiar. Já falamos sobre inimizade contra Deus, já falamos sobre inimizade entre os homens, e agora vamos falar sobre inimizade étnica. Historicamente, os judeus do Antigo Testamento, eles não se davam bem com os gentios, com os não-judeus, de maneira que os não-judeus eram considerados por eles como impuros, profanos. É por isso que um judeu não podia se casar com um não-judeu. Efésios 2, 14 a 16, o apóstolo Paulo que Jesus veio para desfazer essa inimizade que havia entre judeus e gentios. Dentro desse contexto de inimizade étnica, nós vemos que historicamente isso sempre existiu. Gregos e bárbaros, a raça ariana querendo se tornar superior, exterminando os judeus, o antissemitismo, isso tudo é inimizade. Além da inimizade étnica, nós temos também a inimizade religiosa, religiões que não se suportam. Historicamente, só para citar um dos exemplos, o islamismo, onde eles são maioria, eles têm dificuldade em se relacionar com outras religiões. Os mais extremos, eles também promovem uma guerra santa em nome de Alá. Agora existe também a inimizade entre classes, a guerra entre classes. Charles Darwin, o cientista inglês que propôs a teoria da evolução, ele afirma
afirma que na natureza os organismos mais fortes dominam sobre os mais fracos. Karl Marx, influenciado sobre esses ideais, sobre esses postulados darwinistas, trouxe essa realidade para o campo social, de maneira que a partir de agora ele passou a fomentar a chamada guerra de classes, isto é, os proletários, que eram os trabalhadores, precisavam se juntar em uma guerra armada contra os proprietários, contra os burgueses. Eles precisavam se juntar a essa revolução, porque, segundo Marx, o burguês, o patrão, ele era inimigo do pobre, inimigo do trabalhador, e com isso era preciso haver uma guerra entre o proletário e a burguesia para que o poder da burguesia voltasse para as mãos do povo. Especificamente no Brasil, nós temos visto, pelo menos nos últimos 15 anos, essa luta de classe cada vez mais acirrada, do pobre contra o rico, do branco contra o negro, do homem contra a mulher, das feministas contra todo mundo, do homossexual contra o heterossexual. E por falar em guerra de classes, associado a isso, nós temos também a inimizade política, que ela é ideológica e é partidária também. Existem vários espectros ideológicos de se enxergar o mundo. Há comunistas, há liberais, há gente conservador, há gente liberal, há gente de esquerda, há gente de direita. E no Brasil, nos últimos tempos, isso tem se tornado um problema difícil, porque muitas pessoas não estão deixando a inimizade apenas no campo da ideologia ou apenas no campo intelectual, mas estão trazendo para a vida pessoal, para a vida social, de maneira que nós vemos pessoas destruindo amizades de anos por conta de política, por conta de posicionamentos políticos, por conta de candidatos. Por exemplo, eu fizesse algum tipo de comentário aqui, falando mal do Lula, falando mal de alguém do PT, apareceria muita gente aqui para me xingar. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse criticando o Bolsonaro. Apareceria um monte de gente aqui para me xingar. É inimizade. Quando eu não consigo conviver com quem tem um espectro ideológico diferente do meu, é obra da carne. Essa inimizade política tem destruído relações pastorais, relações familiares, relações sociais, porque as pessoas estão levando a briga para o campo pessoal. E por último agora eu vou falar sobre inimizade entre irmãos. Salmo 133, versículo 1 é o preferido quando se fala de amizade, de união entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Mas o que causa essa inimizade entre irmãos? Não é todo mundo filho de um mesmo pai? Eu vejo alguns motivos por trás disso. O primeiro motivo é que as pessoas não querem mais se suportar. Efésios 4, versículo 2, o apóstolo Paulo orienta que nós nos suportemos com amor. Isso quer dizer que ao adentrar em uma congregação, você não encontrará pessoas que são o seu clone, você encontrará pessoas diferentes de você, aquelas que são chatas, que são enjoadas, e você precisa conviver com essas pessoas suportando com amor. O segundo motivo que eu vejo a inimizade entre irmãos é basicamente a inimizade denominacional, pessoas lutando por posição dentro da igreja. E a próxima obra da carne é Porfia, onde eu vou falar exatamente sobre isso. Pessoas brigando por posição, pastores brigando por liderança de igreja, pastores brigando por causa de convenção, brigando por poder. E agora, se existe inimizade dentro da mesma congregação, como é que você faz para se livrar desse problema? Em primeiro lugar, é se conscientizando que vai chegar um momento em que você vai precisar abrir mão da sua razão para o bem da comunhão. O problema é que hoje em dia ninguém quer abrir mão da sua razão. Todo mundo quer ter razão. Vai ter momento, em segundo lugar, em que você vai precisar pedir perdão, mesmo você estando certo. Agora, Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Aí ele diz assim: tende paz com todos os homens, mas se for possível, porque às vezes não é possível. Às vezes a amizade, a comunhão não depende de você. Às vezes você quer fazer uma amizade com alguém ou quer reatar o relacionamento com alguém, com o irmão da igreja, mas aquela pessoa não quer comunhão com você. Agora, é o seu dever, quando necessário, ir lá, pedir perdão se for preciso, abrir mão da sua razão se for preciso, tentar se aproximar. Se todas as tentativas derem erradas, você pelo menos tentou. Agora, infelizmente, existe uma inimizade denominacional. Há, por exemplo, igrejas que não consideram irmãos de outra igreja só porque os irmãos usam barba e bigode, só porque a irmã usa um colar no pescoço, só porque ela se maquia. Ora, isso aí é tão feio para o evangelho, porque em questões secundárias da fé não deveria existir inimizade, mas infelizmente no Brasil existem pastores que orientam as suas ovelhas a não saudarem com a paz do Senhor irmãos de outra igreja. É aquele
exclusivismo que gera inimizade. Questões de usos e costumes e questões de divergências teológicas secundárias não era para causar divisão entre pessoas, mas infelizmente isso tem existido no Brasil. E por falar em divergência secundária, divergência teológica secundária, existem, por exemplo, muitos até pastores calvinistas que não consideram os irmãos arminianos como irmãos em Cristo. Isso é obra da carne, é coisa da carne. Arminianos que consideram os calvinistas como o calvinismo como doutrina do diabo. Aí não tem comunhão com o irmão calvinista. Irmão tradicional que não reconhece o irmão pentecostal como irmão na fé. Isso é inimizade. E eu digo bem claro, sem medo de errar. Quem agir dessa forma, para o céu não vai. Para o céu não existe inimizade. No caminho para o céu existe uma única irmandade. Agora, quando se trata de divergência em questões cruciais da nossa fé, como é o caso das seitas, aí é uma questão a se considerar a mais, mas mesmo assim a divergência é puramente teológica, não é física. Isto é, eu posso muito bem sentar com uma testemunha de Jeová e ser amigo dessa pessoa, eu posso muito bem sentar com um mormon e trabalhar com ela sem nenhum problema. A divergência, a inimizade é apenas teológica, ela não é do ponto de vista do relacionamento humano. E agora, como tratar os inimigos? Em primeiro lugar é amando. Jesus disse: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo é inclusive aquele cara que tem raiva da gente. Está aí, por exemplo, a parábola do samaritano. Provérbios 25, 21, se o nosso inimigo tiver fome e sede, devemos alimentar, devemos saciar a sede dele. Como devemos tratar os inimigos também? Tentando fazer as pazes. Se você tentou e não conseguiu, você está inocente na história, porque a inimizade agora não depende mais de você. Agora, analisando a partir de outro espectro, só existe uma inimizade que a Bíblia aprova. É a inimizade contra Satanás, contra a carne e contra o mundo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, os demônios que habitam na região celestial. Existe a inimizade contra o mundo. Tiago 4, versículo 4. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Existe a inimizade contra a própria carne. Sim, a carne é a nossa inimiga. Eu até digo que é a nossa maior inimiga, porque ela não morre no dia da nossa conversão. Ela continua nos perturbando, mesmo que a partir de então passemos a ter domínio sobre ela. Este é mais um vídeo da série As Obras da Carne. O que você achou desse conteúdo? Escreva aí nos comentários, se inscreva em nosso canal caso você não tenha sido inscrito. Você concordou com essa definição? Você gostaria de acrescentar alguma coisa ao que eu já falei? O espaço está livre nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ser edificado. E se você tem inimizade contra alguém, imediatamente vai e peça perdão, mesmo que esse perdão não seja aceito. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida.